No segundo bloco da nossa conferência Inclusão, uma realidade em discussão com a professora Miriam Gebert, vamos polemizar um pouco. Professora, na sua opinião, as leis são a favor da inclusão ou da submissão? Pergunta muito difícil, né? Porque vai depender essa resposta de qual lei nós falamos, de que período ela foi escrita e em que momento nós vamos utilizá-la. Então, nós temos que considerar que a Constituição que está vigente hoje é de 1988, num contexto educacional, político e cultural muito diferente do que nós estamos acostumadas, né? Nós temos a LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi uma publicação de 1996, nós estamos em 2009 praticamente, que traz aí aos artigos 58, 59 e 60, específicos da educação especial, e que nos encaminha para um atendimento diferenciado das pessoas que necessitam. Quando você pega uma política nacional de educação especial na perspectiva da inclusão, que foi publicada em 2007, aprovada em 2007, na Conferência Nacional de Educação, e que nos remete a alguns documentos internacionais, tem que garantir o que está na Constituição de 88, o que está na LDB, aos diferentes decretos, pareceres e resoluções que a legislação brasileira tem, fica muito complicado em dizer, olha, ela é a favor da inclusão, mas ao mesmo tempo ela é da submissão. Ou ela só favorece o processo de inclusão. Não dá para se posicionar referente a todas as legislações, porque nós temos a Lei de Acessibilidade, que é uma lei específica, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um norte, né? Um encaminhamento de quais ações, né? E como é uma política, né? Um direcionamento, um envolvimento aí que nós precisamos estar pensando. A própria LDB, que já tem vários adendos, várias mudanças, né? Vocês vão encontrar no livro as legislações principais, não todos os pareceres, não todos os decretos, porque não tem como escrever tudo isso, porque deveria ser um livro só para isso. Mas é para indicar, para indicar, para que as pessoas também possam procurar outras e a publicação até 2005, dessas leis, né? Que foi a última, foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi o último documento legal em que a gente fez uma análise. Então, depois disso, nós tivemos outras publicações, como, por exemplo, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão. E, a partir dessa publicação, houve todo um direcionamento no sistema educacional diferenciado do que vinha ocorrendo. É até bom que a gente aproveite esse momento para fazer as atualizações do livro. Sim, e é claro que cada publicação, cada decreto, cada parecer, cada resolução, cada adendo que vem acontecendo, nós, enquanto educadores que trabalhamos nessa perspectiva do processo de inclusão, nós possamos estar estudando e remetendo, né, realmente a nossa prática para que a gente realmente garanta esse processo, não de transformação social imediata, mas que as pessoas que necessitam da educação de qualidade sejam atendidas da melhor forma possível, porque é isso que prevê a legislação, né? Então, quando nós falamos em legislação, tem diferentes setores, nos diferentes níveis educacionais que vão estar direcionando a legislação e a política para cada um desses níveis. A educação especial, por ser uma modalidade de ensino, o que é essa modalidade, né? Então, vamos primeiro esclarecer os níveis. Eu tenho a educação infantil, que é o primeiro nível, que são crianças de 0 a 5 anos. O segundo nível, que é o ensino fundamental, então, agora, né, de 6 a 14 anos. E ainda no segundo nível nós temos o ensino médio. O terceiro nível, que é o ensino superior, que daí ele vai se dividir em graduações, especializações, e mestrado, doutorado e assim por diante. O que acontece com a educação especial por ela se caracterizar uma modalidade de ensino? Ela vai estar perpassando por todos os níveis. O que significa isso? É que a hora que eu precisar de um atendimento especial, específico, independente da idade ou da série ou do nível que essa criança vai estar, ela vai estar presente. Então, eu posso fazer um atendimento na educação especial com um bebê na estimulação precoce, como num aluno da universidade.
Então, quando a gente fala perpassar, é porque ela vai estar cruzando, né? Ela vai estar relacionando todos os níveis para que o processo acadêmico desse sujeito aconteça da melhor forma. E nesta categorização de modalidade, ela não dá terminalidade, então ela não certifica, ela não dá um diploma. E hoje, quando você termina um curso, o que nós buscamos, né? A certificação, porque é isso que vai no currículo, é isso que vai garantir o trabalho. A educação especial não faz isso. Então, ela precisa transpor esse conhecimento que ela tem, a competência técnica desses profissionais, esse momento de aprendizagem, para que esse aluno se equipare aos conteúdos mínimos que a legislação brasileira indica nos documentos, como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais ou as diretrizes curriculares nacionais. Então, a educação especial ela tem que dar conta e estimular e potencializar o desenvolvimento desse sujeito para que ele venha aprender melhor e consiga acompanhar o sistema comum de ensino. Então, por isso que nós chamamos hoje, e na legislação tem essa diferença de terminalidade, ensino comum e ensino especial. Na própria LDB, ele está como ensino regular. Quando analisamos, a educação especial ela também é regular, porque existe uma regularidade, existe uma sequência, né, no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Então, quando eu penso ensino comum e ensino especial, um completa o outro. Aí nós temos um parênteses problema. O processo de inclusão não é problema da educação especial. Ele é uma característica do sistema educacional brasileiro. E hoje, em todas as discussões, na formação do professor, na orientação às famílias, na organização do planejamento, na estrutura da escola, nós vemos o processo de inclusão como uma parte da escola ou da educação especial. A escola especial ele é um complemento para o sucesso desse processo de inclusão. Né? E isso é muito complicado os professores entenderem, porque quando chega um aluno com alguma característica de aprendizagem diferente, ele diz assim, não, espera aí, porque esse aluno não é meu, ele tem que ir lá na sala de recurso, ele é da classe especial, esse menino não pode estar aqui porque ele tem 13 anos, está na 4ª série e não lê nada, ele tem que ir para uma escola especializada. Então, isso não é uma dificuldade da educação especial, e sim um processo de transformação, de concepção do sistema de ensino, né? Do sistema de ensino, da situação cultural, das políticas que nós temos. Então, se nós lembrarmos daquele conceito lá do pragmatismo, das vivências e conseguir de valorizar o sujeito enquanto ser social, de utilizar da natureza e do ambiente para que ele se transforme, né? E que essas relações vão constituir um sujeito único e completo, eu vou ter aqui, hoje, em 2008, 2009, 2010 e assim por diante, a valorização desse sujeito como um ser único. E o processo pedagógico tem que garantir isso. Não dá hoje para falarmos que a educação especial está aqui e o ensino comum está lá. Nós devemos fazer uma rede integrada para garantir o processo de aprendizagem com qualidade deste aluno que está nas nossas mãos, independente da característica dele. Se ele aprende, ou se ele tem uma limitação, ou se ele vem de uma comunidade que não tem condições, ou se ele é um menino, uma criança, um aluno, né? E daí vai o sujeito, né? Que está na nossa mão, da melhor forma possível. E daí eu preciso ter uma competência técnica. O que é essa competência técnica? É utilizar dos métodos, as técnicas, os recursos, as formas de ensinar em que o professor tem que ser especialista. Você não pode ir a um médico que você confia a sua saúde na mão dele se você acha que ele não tem um conhecimento adequado. Você não pode colocar o seu filho em uma escola em que você não confia no professor e acha que ele não está fazendo direito. E esse discurso de família, escola, sociedade, pressão da legislação, os sistemas, né? Então, o Ministério da Educação cobrando, Secretaria de Estado cobrando, Secretaria Municipal, a própria diretora da escola, o pedagogo da escola, o professor, e daí vem a mãe dizendo, mas como que esse menino está aqui? Todo esse arsenal de coisas que vai cobrar daquele sujeito que está lá na sala de aula é resultado de uma situação histórica e social que está refletindo ali. Então, a competência técnica desse professor é fundamental para que este arsenal de cobranças
se minimize e esse aluno venha ter sucesso. Aí você pode perguntar assim, então, professora, você é a favor ou é contra o processo de inclusão? Né? E isso é uma pergunta que normalmente a gente ouve quando a gente vai falar, participa de congresso, está lá na nossa sala de aula junto aos nossos alunos, mães e alunos que nos procuram, né? Depende. Por Claro, quê? não é simplista assim, né? Precisa de uma reflexão, de entender o que está se propondo. As leis, elas têm essa possibilidade de interpretação, qualquer uma, né? Essa Existe uma lei, mas indicação como toda lei, ela está sujeita a uma interpretação, né? e as relações que se fazem a partir dessa legislação. Nós não temos nenhuma teoria de educação brasileira, nem para o ensino comum, nem para o ensino especial. Então, o que acontece na organização das legislações? Existem as conferências internacionais, os acordos internacionais, os países consignatários, que é assim que nós chamamos quando o Brasil sai daqui com um representante e vai discutir, né, em Jomtien, na Espanha, em diferentes lugares, as questões do processo de inclusão. Então, lá são assinados compromissos, são assinados termos, em que essa pessoa que representa o Brasil traz para o sistema, é totalmente divulgado, feita capacitação e feita essa modificação e essa conscientização. Então, quando nós temos, vamos pegar a Declaração de Salamanca, que foi um marco, né, em 1994, e que diz assim, ó, a partir da Declaração de Salamanca tem que existir o processo de inclusão. Antes dessa data, eu já trabalhava em educação especial e a gente já falava de inclusão não com esse termo, né? O termo inclusão, e se vocês pegarem o material lá de John Dewey, em 1800, e lá vai bolinha, ele vai nos remeter a esse processo de inclusão quando ele vai falar das diferenças, né? Da necessidade de uma sociedade para todos. Então, a gente já vem discutindo isso. O que foi evidente lá com a Declaração de Salamanca, que é um documento que organizou praticamente, né? Nós tínhamos um período de 10 anos para definir para colocar em prática 10 ações que foram assinadas, acordadas em Salamanca, que é uma cidade da Espanha, onde houve uma conferência. No período de 10 anos, nós não conseguimos executar nem 3 ações, nem 2 ações corretamente, né? Então, houve várias outras declarações, cartas, Plano Nacional de Desenvolvimento, houve vários documentos aí relacionados à legislação que nos apontam algumas ações. Hoje, o que a gente precisa ter clareza? Essa Declaração de Salamanca ainda é questionada em relação à formação dos professores, em relação à estrutura física da escola, a realidade brasileira, né? A realidade brasileira, ao comprometimento desses alunos. Agora, deixa eu entender uma coisa. Só após essas 10 ações é que realmente a inclusão escolar vai ser oficializada, formalizada? Não, essa Declaração de Salamanca, ela nos dá 10 diretrizes necessárias para que aconteça isso. Enquanto elas não acontecerem, na verdade, não há possibilidade da escola assumir essa responsabilidade. Ou ela vai acontecer mesmo sem essas diretrizes. A Declaração de Salamanca, ela foi um documento norteador. E a partir desse documento é que os sistemas e os níveis de educação vão se organizando para atender aquelas ações aonde o Brasil se comprometeu no período de 10 anos em efetivar o processo de inclusão. O processo de inclusão no Brasil é muito diferente do que da Europa. Então, hoje, há muito tempo, as pessoas com alguma necessidade específica estão no contexto familiar. Em muitos países, eles são retirados da família, são institucionalizados e a inclusão se dá em festas de final de ano. E isso eles estão achando o máximo. Nós não tivemos isso aqui. Então, por isso que eu disse que nós não temos uma teoria para o contexto brasileiro, para o momento histórico, para a situação cultural específica. E então, ser a favor ou contra, ou acontecer ou não acontecer a inclusão, vai depender de caso para caso, de escola para escola, de contexto para contexto. Nós, no meu ponto de vista, né, fica muito complicado falar assim, então a partir de agora nós temos uma declaração, temos uma lei e a partir de hoje vai todo mundo para a escola comum. Nós precisamos estar nos adaptando, né,
para que isso tudo aconteça, porque nós não estamos só colocando esse sujeito com uma necessidade específica na escola, nós estamos mudando uma cultura que já é instalada há muito tempo. Então, nós estamos fazendo a história que daqui uns 100, 50 anos as pessoas estarão estudando para ver como é que aconteceu, para de repente retomarmos. Então, esse... Marco histórico, né? É um marco histórico. Nós estamos em transição. Então, desde 1948, depois, com a lei da CORD mesmo, né, a lei 7.853, enfim, várias referências, a própria LDB, a Lei de Educação Básica Nacional, né, que vai falar que o aluno vai ser atendido preferencialmente na rede regular de ensino, que foi publicada em 96, ela já tem um adendo, dizendo que ela tem que ser atendida não só preferencialmente, como ela deve ser atendida. E esses atendimentos especializados vão se tornar complementos do atendimento, que é o que a política nacional nos indica. Então, vamos dar um exemplo, né? As escolas especiais, na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da inclusão, elas vão agregar o serviço para que esse aluno venha aprender de uma melhor forma. Então, ela deixa de ser escola e passa a ser centro de atendimento. E isso vai mudar toda a concepção dos profissionais que trabalhavam naquela escola. Vai modificar a concepção das secretarias, dos núcleos de educação. Porque não é só mudar a plaquinha da porta, tem toda uma história por trás, uma proposta pedagógica, uma organização do trabalho, a orientação às famílias, que precisa ser modificada. É um assunto tão complexo, né, tão cheio de detalhes, que até para quem é da área, realmente assim, sente dificuldade das possibilidades e todas essas transformações, enfim, o que deve ser feito, o que pode ser feito ou não. Então, imagine os pais. Aí a gente queria que você respondesse algumas questões formuladas por alguns pais a respeito disso. Vamos lá? O que os pais de uma criança especial devem fazer caso a escola se negue a matricular este aluno? Bom, é uma situação bastante complicada, né? Primeira coisa que os pais precisam saber essa criança tem idade para frequentar o ensino fundamental? Então, uma criança de 6 a 14 anos, ela vai procurar uma escola municipal ou privada ou particular, enfim, né, ou confessional, dentro da categoria dela, e ela precisa conversar com a pedagoga da escola, tentando investigar quais são os encaminhamentos, como que é feito o processo, como que se dá a proposta pedagógica, o que a escola oportuniza para que essas crianças possam aprender melhor. Se houver a negação da matrícula, o documento que vai subsidiar essa mãe ou esses pais é a Lei de Diretrizes de Educação Nacional, a LDB, nos artigos 58, 59 e 60. Essa família precisa procurar um núcleo regional. Então, alguns estados têm o núcleo e as delegacias de ensino, né, os departamentos, e tem municípios que têm só a Secretaria Municipal de Educação. Essa família precisa buscar esse órgão, realizar um protocolo solicitando, explicando o que aconteceu naquela situação para se tomar as devidas providências. Um outro caminho é o Conselho Municipal e o Conselho Estadual de Educação, que todos os municípios devem ter, como os estados. Então, a família também deve procurar essa situação. Então, um documento, né, oficial é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O outro documento é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão. São documentos fáceis de se obterem, né? Então, as pessoas que têm acesso à internet buscam no site do MEC, e as que não têm, é só procurar a Secretaria de Educação e solicitar uma cópia do documento que eles oportunizam. Então, a informação, e aí a nossa questão, né? A informação é que vai dar argumento a essas famílias a buscarem os atendimentos adequados. Os professores estão preparados para cuidar de crianças especiais em sala de aula do ensino comum? Eu posso ficar tranquila que meu filho será bem cuidado? Bom, nós temos que, antes de responder essa questão, se os professores estão preparados, né? Eu acho que é importante a gente definir qual é a função da escola.
Então, não é na escola que o filho vai ser cuidado. O filho vai na escola para ser ensinado. O processo do cuidar, do educar, ele é consequência. Então, eu não vou colocar o meu filho numa escola para ele fazer amigos, para ele se socializar, né? A socialização deve ser do conhecimento elaborado, que é até uma discussão hoje, né, em relação ao tipo de atendimento e ao serviço que a gente presta no sistema. O que é importante a gente pensar quando a gente pergunta, né, será que os professores estão preparados para atender? Eu vou voltar à fala do médico. Quando você busca um médico é porque você confia no trabalho dele e acredita que ele tem competência técnica para desenvolver uma intervenção em relação à sua saúde. Quando você busca uma escola comum, você confia ou deve confiar que esse professor tem condições de ensinar da melhor forma possível ao seu filho. Existem lacunas na formação dos professores? Existe. Como existe na formação dos médicos, como existe na formação de jornalista, em qualquer outra profissão. O que nós precisamos ter clareza? Se eu, enquanto pai e mãe, tenho dúvida em relação ao atendimento que está sendo realizado no meu filho, agende um horário na escola com o pedagogo, porque é o pedagogo responsável pela mediação do processo de ensino-aprendizagem, ensino desenvolvido pelos professores, a aprendizagem construída junto aos alunos. Então, esse processo de ensinar e de como o aluno aprende é responsabilidade do pedagogo da escola. Agende um horário com o pedagogo da escola do seu filho e busque as maiores informações. Ai, mas eu chego lá, fico nervosa, não consigo nem falar. Escreve num papelzinho, coloca um lembrete do que você tem curiosidade. A gente faz assim quando a gente vai no médico, né, para lembrar todas as dores, todos os locais e tal. Então, faça assim com o pedagogo da sua escola, né? Porque eles devem garantir o processo de aprendizagem da melhor forma possível. Uma coisa bem importante, se você não confia no professor, é melhor pedir para que essa criança saia daquela sala, que troque, que encontre alguma outra alternativa do que ficar com aquele professor em que não tem empatia, né? A criança e o professor. Às vezes a mãe não gosta do professor, mas a criança se dá bem e está evoluindo. Então, existe um livro de história da educação especial de um professor chamado Marcos Mazzotta, em que em um dos capítulos ele diz assim, ó, que os professores precisam ter 3 aspectos: querer, buscar e acreditar. Então, querer aquela criança na sua sala de aula é fundamental, porque se eu não quero trabalhar, se eu não acredito que ele tem potencial, eu não vou para frente, né? Buscar informação, buscar conhecer essa criança, buscar entender como é que ela aprende, buscar estratégias diferentes, buscar recursos diferentes para garantir o processo de aprendizagem e acreditar que ela, enquanto profissional, vai dar conta do processo acadêmico dessa criança e acreditar que essa criança tem potencial para se desenvolver. Porque quantas vezes a gente participa de reunião e fala assim, eu não quero na minha sala, porque aquele de novo, ele não faz nada mesmo, mas você, enquanto professor, está fazendo o quê para que essa criança evolua? Então, os pais precisam ter essa clareza. O cuidar, né, na escola é fazer com que essa criança esteja bem e aprendendo com qualidade. Agora, deixar essa criança na escola simplesmente para dizer que está cumprindo a lei, que está matriculado, que está em processo de inclusão e não tem evolução. Então, vamos dar um exemplo bem prático disso. Uma criança que tem uma determinada patologia, que está no momento de aula, todo mundo concentrado, fazendo atividades, a professora explicando, tal, numa situação real de sala de aula. E, de repente, ela resolve levantar e passear lá fora. A professora, ai, que bom, ele foi lá fora, foi passear um pouco, deixa ele porque ele é especial, ele pode. Por que ele pode e os outros não podem? Então, fugiu a regra. Quem que está sendo excluído aí? Aquele que está na sala de aula cumprindo com a atividade ou aquele que precisou sair? Agora, ele precisa sair porque há uma necessidade orgânica, mental, emocional de que ele dê aquela volta, isso vai melhorar a qualidade da aprendizagem dele, permite-se, e daí os outros também precisam ter um momento que atenda à sua necessidade. Então, é muito complicado em dizer, né, o que o professor precisa ter para ensinar bem ou cuidar bem, né? E ele vai estar, eu posso ter segurança, o que eu preciso olhar no professor para saber que é um bom professor? Fica muito difícil a gente listar, né? Então, eu acho que o professor Marcos Mazzotta traz no livro, o Querer, o Buscar e o Acreditar, nos indica aí bons profissionais. Professora, política e sociedade, uma parceria para a construção.
Com essa frase você está apontando para uma solução? Não uma solução, mas uma reflexão, né? Tanto que o título do livro é Inclusão, a Realidade em Discussão. Então, precisamos... Em processo, né? A palavra processo me surpreendeu essa semana que eu estava estudando um outro material e agora eu vou começar a pensar diferente da palavra processo. Mas o que é importante a gente refletir sobre a questão da política, né? Quando nós temos uma política, uma diretriz, um encaminhamento, ela nos remete a um marco teórico que nos indica, né, a formação de uma sociedade, que aluno que nós temos, que aluno que nós queremos, que profissional eu tenho, que formação esse profissional deve ter, né? Então, indicar uma solução é muito complicado, né? Mas a gente precisa pensar que esta política, ela deve ser facilitadora para essa transição. Como eu comentei, nós estamos em mudança, né? Uma concepção de escola, que eram separados, uma concepção de família em que o pai era totalmente autoritário, tinha pai e mãe. Então, hoje, não que não tenha pai e mãe, mas os papéis são diferenciados. Às vezes é pai com pai, mãe com mãe, às vezes é mãe sozinha, né? Então, essa situação da política vai nos direcionar para uma ação pedagógica que garanta a formação desse sujeito como um ser único. Quando eu tenho uma solução, eu vou dizer assim para você, faça isso que vai dar certo. Hoje, nesse, parênteses e aspas aqui, processo, nessa situação de inclusão, nós não temos essa receita ou essa indicação, olha, assim funciona, assim não funciona. Nós temos alguns indicativos, até pelas experiências que já estão sendo desenvolvidas, que já ocorreram, de como é possível fazer. E a política, tanto a política nacional como a política local, porque isso deve ser considerado, muitas vezes a União determina uma ação e as questões locais não permitem aquela ação, né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar realmente se a política ela vai favorecer o processo de inclusão, quais são os aspectos que ela favorece e que ações é preciso fazer para realmente, efetivamente, né, realmente, ficou bem redundante, mas é isso mesmo, de oportunizar esta política nesse contexto cultural, social, econômico, afetivo, até mesmo ambiental, né, o espaço que eu tenho para se garantir esse processo de inclusão. Essa transição, né, do sistema educacional hoje. Então, a política vai ser um auxílio para essa transformação e ela precisa ser entendida nos seus diferentes contextos e ramificações. Professora Miriam, uma coisa é dar assistência a crianças com necessidades especiais e a outra é realmente propor um trabalho pedagógico. Como podemos separar bem essas duas coisas? Bom, quando falamos em assistência, é aquela coisa de